Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Rico Domingos Concurso, hoje falando especificamente com você que vai fazer a prova para soldado da Polícia Militar aqui de Santa Catarina. Noções de direito penal. Hoje eu trouxe então duas dicas para a gente trabalhar de parte geral. E a primeira delas aqui, o lugar do crime, prevista lá no artigo 6º do Código Penal. Portanto, eu cobraria isso na prova. Qual é o lugar do crime? Lembra que no diz respeito ao direito penal no espaço, vale o princípio da territorialidade. O que isso quer dizer? Que a lei brasileira será aplicada aos crimes cometidos no território nacional. Bacana? Duas questões nascem daí. Primeira delas, o que é território nacional? E a segunda delas é uma questão muito importante, inclusive com descrição expressa no Código, aqui no artigo 6º, que é: e qual é o local do crime? Qual é o lugar do crime? Para que eu possa saber se o crime aconteceu ou não no Brasil. Então vamos lá. No que diz respeito à primeira questão que surge do princípio da territorialidade, que é o conceito de território nacional, lembra que território nacional, obviamente, será o nosso chão, né? O mar, portanto, costeiro, a nossa costa, legal? E também o espaço aéreo, ok? Lógico, né? Um conceito mais fácil. Mas também temos o conceito jurídico, portanto, o território por extensão, que será dentro das embarcações públicas, né? Ou privadas, mas a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, e também das aeronaves públicas ou privadas do governo brasileiro, privadas, mas que estejam sendo utilizadas pelo governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Tranquilo? Bom, isso então, lugar do crime no que diz respeito ao conceito de território para efeito da aplicação da lei penal. Agora vem uma outra questão. O segundo ponto é: qual é o lugar do crime para que eu possa então ter certeza que o crime aconteceu no Brasil? E aqui nós estamos discutindo basicamente um ponto que também é discutido lá em direito penal no tempo, que é: o lugar do crime é o lugar onde se deu a ação ou omissão, né? Ou o lugar onde se deu o resultado, que é basicamente aquela discussão que se faz em direito penal no tempo. O tempo do crime é o tempo da ação ou omissão ou é o tempo do resultado? Então lembra, né? Lembra, aqui nós vamos brincar com aquela expressão luta, L-U-T-A. Lembra disso? Então lugar, princípio da ubiquidade. Tempo do crime, princípio da ação ou teoria da atividade. Bacana? Então, lugar do crime, princípio ou teoria da ubiquidade. Tempo do crime, princípio da ação ou teoria da ação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para efeito do lugar do crime, considera-se praticado o crime no lugar, e aplica-se, portanto, essa lei, tanto da ação quanto o lugar do resultado. Deu para entender? Portanto, vamos lá. O tiro é deflagrado do Brasil em direção à fronteira com o Paraguai e mata um russo na cidade lá paraguaia. O crime aconteceu no Brasil? Apesar do resultado ter se dado fora, a ação se deu aqui dentro. Portanto, o crime aconteceu no Brasil. Inverte. Um disparo de arma de fogo do Paraguai em direção ao Brasil e mata um peruano em solo brasileiro. Não tem problema. O crime aconteceu no Brasil, por isso aplica a lei brasileira, porque o resultado se deu aqui dentro. Portanto, o que é o princípio da ubiquidade? O princípio da ubiquidade é o princípio que determina que será praticado o crime em território nacional, sendo que a ação ou o resultado se darem aqui dentro. Tá bem? Qualquer um dos dois, aqui será o território nacional, aqui será o lugar do crime. Certo? Agora lembra que no que diz respeito ao tempo do crime, lá vale a teoria da ação ou da atividade. Portanto, é considerado o tempo do crime o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tranquilo? Então lembra, gurizada, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Qual o nome desse princípio? Ubiquidade. Luta, lugar do crime, então, ubiquidade, tempo do crime, teoria da atividade. Legal? Cuidado, questão boa. Outra questão ainda de direito penal, parte geral, está aqui no artigo 16 do Código Penal. Vamos lá. 16 do Código Penal, a gente trabalha quando trabalha ali a questão do iter crimes. Você lembra disso? A gente trabalha o iter crimes falando basicamente do 14, do 15 e do 16 e também pode falar do 17. Ou seja, o 14 fala do crime consumado ou tentado, o 15 fala da desistência voluntária do arrependimento eficaz, o 16 do arrependimento posterior e depois o 17 fala do crime impossível. Então vamos lá, especificamente com relação ao 16. O 16 diz assim para nós: e eu cobraria isso na prova, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que seja reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa, lembra? Denúncia, né? A peça por meio da qual se dá início à ação penal pública.
Queixa, a peça por meio da qual se dá início à ação penal privada. Por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Então presta atenção, tu não vai me confundir esse instituto que chama arrependimento posterior com o chamado arrependimento eficaz. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, que estão no artigo 15, o sujeito ele evita que o crime aconteça, que o resultado antes desejado, de fato, se perpetue, aconteça. E aí, então, o Código estabelece um benefício, dizendo que desconsidera-se o dolo do sujeito, ele vai responder só por aquilo que ele fez. Portanto, um sujeito que dá 2 tiros numa vítima, vê a vítima caída ao chão, pega a vítima, leva ao hospital e ainda consegue, entre aspas, salvar a sua vida, não responderá por tentativa de homicídio, mas sim apenas pelas lesões corporais que foram causadas. Isso é arrependimento eficaz, desde que o arrependimento, obviamente, tenha sido eficaz. No arrependimento posterior, não, porque aqui é posterior ao crime, o crime já está consumado, o sujeito vai responder por ele. Mas, já que ele ressarciu a vítima, indenizou a vítima no tamanho do seu prejuízo, nos crimes sem violência ou grave ameaça, até o recebimento da denúncia ou queixa, portanto, então, ele vai responder pelo crime, mas com direito a uma redução de pena. Bacana? Cuidado com isso, gente. Não vai me confundir arrependimento eficaz com arrependimento posterior. Arrependimento eficaz, sujeito desconsidera-se o dolo em relação, mas o sujeito responde pelo aquilo que fez, só por aquilo que fez. Tranquilo? Arrependimento posterior, ele foi até o final, ele consumou o crime, mas depois do crime ele se arrependeu. Se for sem violência, sem grave ameaça, até o recebimento da denúncia ou queixa, ele terá direito a uma redução de pena. Legal? E lembra do 17, para fechar essa ideia, o 17 é o crime possível que diz a tentativa inidônea, que diz que não se pune a tentativa quando, por absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, for impossível que o crime se consume. Bacaninha? Legal? E lembra então, só para finalizar, do artigo 14, que fala do crime consumado e do crime tentado. Crime consumado, quando o sujeito pratica uma conduta que reúne todos os elementos da definição legal, todos os elementos que descrevem a conduta, e tentativa, quando ele inicia a execução, mas por uma circunstância ou circunstâncias alheias à sua vontade, o crime não se consuma. Lá, na tentativa, ele responde pela pena do crime consumado, mas aí há a possibilidade de redução de 1 a 2/3. Bacana? 1 a 2/3, diga-se de passagem, fração, Fração lá na terceira fase da dosimetria da pena, de acordo com o artigo 68 do Código Penal. Tranquilinho? Fizemos intersecção aí com alguns pontos importantes que eu acho que podem aparecer na tua prova. Tá, gente? Então, eu cobraria isso na prova, fique esperto com o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior, são institutos diferentes e você não pode cair nessa pegadinha. Conte comigo, conte conosco aqui do Rico do Mix Concurso. Até a próxima. Tchau.